Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus o homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva em honra à Divina Misericórdia. E hoje a liturgia nos dá a ocasião, de fato, de meditarmos sobre a Divina Misericórdia. Tanto a primeira leitura do profeta Oséias, tanto o Evangelho, onde Jesus, ele é o bom pastor. Mas, primeiramente, vamos nos deter um pouco na primeira leitura, onde o profeta Oséias vai denunciar. O profeta Oséias ele é contemporâneo ao profeta Amós. Semana passada nós estávamos escutando o profeta Amós. E tanto Oséias quanto Amós, eles são colocados como os profetas menores. Não é por causa do tamanho, tá? Mas por causa do livro. Se vocês pegarem o livro do profeta Amós, o livro do profeta Oséias, é bem curto. Oséias tem 15 capítulos. Jeremias tem muito. Isaías é dividido em 3 partes. Ezequiel também. Então, no livro dos profetas, tem os profetas maiores e os profetas menores, por causa da quantidade de capítulos. E Oséias, ele tem a atuação dele foi no reinado de Jeroboão, no ano lá de 788 até 753 antes de Cristo. E ali ele, antes de Israel estar nas mãos dos assírios, né? Era uma grande época de prosperidade política. Isso aqui é o contexto onde o profeta está falando, né? Uma grande prosperidade política e material, mas uma grande decadência religiosa, ao ponto de que está acontecendo sincretismo religioso. Por isso, isso aqui é para nós termos contexto para lermos a primeira leitura, para entender o que o profeta está dizendo. Oséias, no seu livro, a primeira parte conta um pouco a história dele, quem ele é, e depois o que ele foi fazer. Ontem nós escutamos, né, o amor pela prostituta, porque a primeira parte é dedicada ao amor de Deus ao povo que está no pecado. Mas o povo não está querendo se converter. E por isso, hoje, o profeta vai dizer:
Eles constituíram reis sem a minha vontade. Constituíram príncipes sem o meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua própria perdição. Vejam, de que agora o profeta está denunciando o pecado do povo. E de fato, o refrão profético de Oséias é a denúncia do pecado. E o profeta, uma vez que está denunciando, o povo odeia o profeta que está denunciando o erro dos outros. Está denunciando que o povo deixou de adorar o Deus que tanto amou e tanto quis o bem deles para adorar falsos deuses. Estão jogando incenso em deuses pagãos. Tanto que ontem nós escutamos, né? Deixei Baal, o Deus pagão, para voltar ao Deus verdadeiro. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarei sem purificar-se? Vejam de que o profeta está batendo duro, falando: povo, se converte, volta ao seu Deus. Pare de ficar idolando outros deuses. Mas o povo, nem aí. O povo se fingindo, né, dando uma de egípcia e falando: não, o que importa é o meu pensamento. O que importa é o que eu quero. Parece que o profeta Oséias disse 700 anos antes de Cristo tem uma grande semelhança como hoje nós estamos vivendo. E de fato, a palavra de Deus é sempre nova para nós. Hoje, quando nós falamos, denunciamos o que é errado, não porque é uma convenção para nós, o que é certo, o que é errado, mas o que foi revelado sobre o que é o certo, o que é o errado. Alguns pensam: não, mas isso não me toca. Como diz o próprio profeta, mas isso não toca mais eles. A palavra de Deus não está tocando mais eles. Eles estão seguindo os seus próprios sentimentos. Eles estão seguindo as suas próprias cabeças. Hoje, né, nós vemos de que as pessoas não querem mais ser obedientes aos mandamentos de Deus. Não querem mais seguir os mandamentos de Deus. Não, isso sendo bem radical, falando: não, Deus é um Deus chato que deu a lei e agora fica ali com um pedaço de pau falando que eu tenho que seguir. E não consegue olhar de que esse mesmo Deus foi o Deus que se entregou na cruz para salvá-lo. Como que está com um pedaço de pau para bater nele se morreu na cruz para salvá-lo? Existe uma contradição nisso. O Deus que se entregou na cruz para te salvar é o mesmo Deus que está entregando os mandamentos para que você seja salvo. Ele é bondoso, né? A gente lembra o Salmo: o Senhor é bondoso e compassivo. Voltai a Ele, voltai à sua misericórdia. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não é nada bobo. Triste aquelas pessoas que acham que Deus é bobo. De que, não, eu faço isso daqui, mas Deus é misericordioso, né? Não. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não é bobo. Voltemos, né? O pecado que o profeta denuncia: voltai ao Senhor, seu Deus. Deixa de jogar incenso. Deixe de jogar incenso ao dinheiro. Deixe de se preocupar muito mais com o dinheiro do que a sua própria salvação. Deixe de se preocupar cada vez mais, né? O mundo erotizado, sexualizado, o que está em voga no mundo moderno, né? Ou até mesmo pós-moderno, é o sexo.
vive-se pelo sexo. A primeira coisa que se pensa é a parte sexual. E Deus está na onde? Deus criou o sexo ordenado. O mundo está fazendo, né? Ali, uma montanha-russa com o corpo do homem, com a mulher. O comodismo de não é tão necessário fazer penitência, não é tão necessário acordar cedo para rezar. Deus, ele é misericordioso, e nessa roupagem de que Deus é misericordioso, eu não faço nada além do pecado. A minha vida vai se tornando uma vida de pecado com aquele slogan: Deus é misericordioso, ele é compassivo, ele vai me salvar. É um dos pecados contra o segundo mandamento, a pretensão de ser salvo sem fazer nada. A fama, a moda, seguir tudo isso e esquecendo o seu Deus. Ficam cultivando ventos, como Oséias fala, e colherão tempestades. E qual é a ligação da primeira leitura com o Evangelho? Primeira leitura, nós vemos o profeta denunciando o povo de Israel que está vivendo uma vida de idolatria, esquecendo o Senhor seu Deus. E o que isso tem a ver, padre, com o Evangelho, onde Jesus expulsa o demônio do mudo, mas também Jesus vai falar de que é necessário, ele que vê a multidão como ovelhas sem pastores, pede para os discípulos rezarem para que de fato tenham pastores. Oséias estava denunciando não só o pecado das pessoas, ele estava querendo que o povo voltasse à aliança amorosa e misericordiosa de Deus. Hoje Jesus pede que nós rezemos para que tenhamos pastores como verdadeiros profetas, para que os pastores não queiram anunciar a si mesmo, mas anuncie o amor e a misericórdia, denunciando aquilo que rompe a aliança amorosa de Deus. Porque nós sabemos muito bem, denunciar o que é errado nem sempre é tão aceitável. Não é aceitável dentro do nosso próprio coração e não é aceitável quando é verbalizado o que é o errado e falar o certo. Tem-se uma tendência de falar: não, eu não vou falar o que é errado. As pessoas sabem o que é errado. Uma vez eu escutei, acho que era a questão de catequese ainda, a gente dando formação para catequese. Não pense que as pessoas saibam o que é o certo, o que é errado. Se vocês não falarem o que é o certo, o que é errado, não fique presumindo que elas saibam. Se ninguém vai falar para elas, né, a culpa é sua. Por isso, nós somos hoje chamados a denunciar o nosso próprio pecado, voltar ao Senhor, deixar de ter uma vida cômoda, de cristão cômodo, e fazer uma limpa nos nossos pecados, e nada disso de ficar com um pecadinho de estimação. Semana eu escutei de uma pessoa, ela: padre, eu queria me confessar. Eu falei: mas agora, quando está começando a missa? Ele falou: tá bom, depois eu me confesso. Eu falei: mas é pecado grave que vai te impedir de comungar? Ele virou para mim: padre, todo pecado é grave, né? Eu falei: tá bom. Depois da missa eu discuto a sua confissão. Todo o pecado, ele é grave. Esse negócio de ficar, não, eu enfeito um pouquinho o pecado, não é bem assim, né, o pecado. Mas nós somos chamados a primeiro a denunciar o nosso pecado, mudar a nossa vida, para ali também ajudar os outros. Pecado
é para nós nos convertermos. Não usemos o slogan de que Deus é misericordioso para viver no nosso pecado, para fazer do pecado um projeto de vida. Rezemos por nós, rezemos pelos pecadores, aqueles que estão vivendo em pecado público e não querem se converter. Nós rezamos na oração da Ave Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelos sacerdotes para serem verdadeiros profetas. Ser profeta nos tempos atuais não é nada fácil. Você é perseguido, você é caluniado, mas o Senhor ajuda os seus profetas como ajudou desde o Antigo Testamento. Por isso, supliquemos essa misericórdia sobre nós nesse dia que nós celebramos a missa votiva em honra à divina misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.